Hoje estamos aqui com a Marcela Ferreira, que é nutricionista e vai nos dar dicas de como a mulher, prevenindo a sua alimentação e tendo uma alimentação equilibrada, pode ter uma gestação ainda mais saudável. Audio Jungle. Olá, Marcela, tudo bem? Eu me chamo Uli, eu sou a coordenadora de marketing aqui da Supervida e hoje a gente está com essa temática justamente para a gente entender melhor como funciona, né, essa percepção da alimentação quanto à saúde feminina, porque hoje em dia a gente sabe que patologias elas acabam existindo dentro da gestação e a gente sabe que também que a alimentação influencia muito, até porque a gente tem outros quesitos aí para a gente poder equilibrar dentro da alimentação, dentro da gestação, para justamente a saúde da mulher ela estar bem equilibrada. Eu queria primeiramente pedir que você se apresentasse, para quem ainda não te conhece, e a gente poder falar sobre a importância e os benefícios de uma boa alimentação antes do início da gestação. Oi, pessoal, sou a Marcela Ferreira, nutricionista, e atuo principalmente na nutrição clínica em gastroenterologia. Eu fiquei muito feliz com o convite, com o tema, porque é algo muito especial. É um momento crítico ali na vida da mulher e do futuro bebê que está se formando, e onde a gente consegue prevenir vários desfechos, várias patologias, doenças crônicas, e até mesmo no momento do parto, né? A gente consegue evitar complicações de parto e até mesmo complicações na vida adulta desse bebê que vai crescer. É muito importante a gente saber disso, inclusive, até para as mulheres que estão aí tentando, né, ser mães, e aí, às vezes, pela falta de conhecimento, na verdade, particularmente a gente conversando aqui nos bastidores, nem eu de fato sabia, e eu te contei sobre o relato, né, justamente de eu já ter tido uma gestação, mas infelizmente foi uma gestação ectópica, então acabou que eu tive outras deficiências, inclusive de vitaminas e alimentação que eu precisei fazer de acompanhamento que eu desconhecia, e hoje a gente conversando, a gente entende melhor, né, a importância da nutrição e da alimentação para o desenvolvimento, tanto da gestação, para a saúde da própria mulher como do bebê, né? E aí eu queria saber como é que hoje isso tem acontecido com as tuas pacientes e dentro do consultório, na verdade, né? Como é que hoje as mulheres enxergam a importância tanto da alimentação como também da saúde gastro, né? Porque isso acaba influenciando muito até no humor, no desenvolvimento hormonal. Então, tudo isso, e eu queria entender como hoje isso tem acontecido no teu dia a dia, né? Como isso chega até o teu consultório. Bom, perfeito. Antigamente a gente pensava em pré-natal e ele tinha início ali no descobrimento do beta-HCG positivo, né? Então não tinha um preparo, aquela mulher não teve um preparo do ambiente, né? Eu gosto de chamar o útero de casinha do futuro bebê. Então a gente precisa corrigir previamente essas deficiências nutricionais, né? Como você falou. Não é algo tão fácil, não é simplesmente suplementar o que está faltando. Nem sempre aquela mamãe vai absorver de imediato. A gente precisa ajustar a dose, a gente precisa ajustar a forma que vai ser suplementada. A gente precisa investigar problemas de absorção, problemas de metabolismo desses micronutrientes. Então, é algo que precisa ser pensado ali 6 meses antes de quando ela pensa em ser mãe, né? Então, atuar 6 meses antes, preparando esse ambiente metabólico, preparando saúde gastrointestinal, porque sem um estômago bom, sem uma saúde intestinal boa, ela pode não absorver os nutrientes que estão sendo administrados via oral, e tudo isso vai fazer muita diferença desde o dia 1 da concepção, né, que é o momento do encontro ali do óvulo com o espermatozoide. Então, nesse primeiro dia, todas essas deficiências nutricionais já precisam estar bem ajustadas. Não pode estar faltando ferro, não pode estar faltando ácido fólico, nem vitamina B12. Então, é importante atuar com bastante antecedência. Quais são os benefícios, né, durante a gestação, que a alimentação pode trazer para as mães, dentro de um conforto, né, na verdade? Quais são os benefícios nesse período gestacional? Bom,
Com a nutrição adequada, a gente vai conseguir minimizar efeitos na saúde intestinal dessa mulher. Por exemplo, mulheres grávidas, gestantes, têm uma tendência maior a ter constipação, né, o que vai prejudicar toda a saúde daquela mãe e até mesmo os nutrientes que vão chegar para o bebê. A gente consegue minimizar risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, hipertensão gestacional e até mesmo a disposição dela, né? Porque, por exemplo, se ela não está absorvendo esses nutrientes, ela não vai ter ferro, B12, que são nutrientes importantes para a vitalidade dela, para a energia, para a saúde mental, que é um outro ponto muito importante, né? Quando a gente tem essa nutrição da mãe adequada, a gente consegue minimizar o risco de depressão pós-parto, por exemplo, ou toda a ansiedade que envolve esse processo, né? Não é um simples processo da vida, é uma vida que está sendo criada, é uma mãe que está se formando e toda a vida dela vai mudar a partir daí. Uma outra dúvida que eu queria saber se existe, se é mito, se é verdade, se não é, é justamente a questão de alimentação, de alimentos específicos. Existe algum alimento específico que é ideal, que tu aconselha, toda mamãe tem que consumir, ou toda futura mamãe tem que consumir, ou não, isso fica a critério mesmo do teu plano alimentar e dependendo das deficiências que a mulher vai no teu consultório e encontra. É mito, porque não existe um alimento que vai ser fundamental para aquela mulher ou para toda mulher gestante, né? A gente precisa pensar no contexto alimentar, num padrão alimentar. Então, a gente precisa investigar todo o estado nutricional dessa mulher e, a partir daí, traçar os alimentos que vão ser úteis em algumas situações. Por exemplo, alimentos que vão corrigir essas deficiências nutricionais, alimentos que vão corrigir disfunções gastrointestinais, como os alimentos que têm maior teor de fibras, alimentos com maior teor de ácido fólico, né, para completar o que já vai estar sendo suplementado via oral. Então, depende muito do cenário atual dessa mãe, né, as deficiências que vão nortear a conduta nutricional. Marcela, então, conta pra gente quais são as complicações que podem acontecer caso a gente não tenha esse acompanhamento alimentar no plano nutricional, tanto durante a gestação como pós-gestação também. Bom, as complicações são diversas, né? Desde um parto prematuro, por conta de deficiências nutricionais, por conta de um ambiente inflamatório, até mesmo aumento da pressão arterial dessa mãe, diabetes gestacional, candidíase vaginal está muito relacionada à saúde intestinal dessa mulher. Então, o que ela está comendo pode estar aumentando o risco de aparecer essa candidíase, né, que é um fungo oportunista, e que vai afetar todo o desfecho dessa gestação, né? Uma dúvida: quais são os alimentos que a gente deve evitar nesse plano aí, nesse momento que a gente está planejando todo esse processo gestacional? Bom, pensando na saúde da mãe e do bebê, é preciso evitar, né, desde os 3 meses antes da concepção, todo o período gestacional e até mesmo no período que a mãe vai amamentar, os alimentos industrializados, que têm uma carga alta de químicos, alimentos embutidos, açúcar e todos os alimentos que têm farinhas refinadas, né, como farinha de trigo branca, pão branco, pizza, alimentos que não têm tanta densidade nutricional, né? E é nesse sentido que a gente faz o plano alimentar da manhã, um plano alimentar com densidade nutricional. Alimentos que não vão fornecer apenas calorias, carboidratos, proteínas e gorduras, né? Que são os macronutrientes, mas que vão fornecer também densidade nutricional através das vitaminas e minerais, através de fitoquímicos e fibras. Então, são esses os alimentos que devem ser inseridos na rotina dessa mãe. Falando em alimentos que devem ser inseridos na rotina, como facilitar uma rotina que não é tão típica, né? Então, às vezes, na correria do dia a dia, às vezes a mulher ela não consegue, né, manter um equilíbrio ali de uma alimentação. Então, quando tu está em consultório, quais são as orientações ou formas ou dicas, né, ou macetes para facilitar nessa correria do dia a dia, como que as mulheres podem se organizar melhor? Então, essa mulher ela já vai iniciar a rotina dela antes, né? Então,
quando ela estiver no momento pós-parto, ela já vai estar meio que preparada. Claro que vai ter toda a dificuldade de um recém-nascido em casa, mas a gente pode pensar numa refeição mais prática. Então, ter sempre em casa frutas, oleaginosas, né, que é um alimento fácil de manter e que vai ter bastante densidade nutricional, que vai fornecer também gorduras de boa qualidade para essa mãe, né? Inserir sempre proteína em todas as refeições, isso vai garantir a saciedade dela e evitar que ela fique beliscando ali ao longo do dia. Isso vai ser bastante importante também. E até mesmo fazer uso de suplementação. Pode ser uma proteína em pó que vai ajudar ela, vai dar mais praticidade ali no dia a dia. E para quem tem uma vontade de ter variedade, né? E flexibilidade, porque às vezes a gente pensa assim no plano alimentar, vai ser só fruta e legume o tempo todo. Como é que a gente pode traçar um plano que não seja cansativo, mas que a mulher possa também continuar comendo e matando as suas vontades, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente está ali com aquela disposição para estar criando aquele protocolo e aquele plano à risca, né? Então vai ter um doce ali, um doce aqui que a gente vai querer consumir, e aí como que tu inclui ou que tu faz essa adequação dentro do plano alimentar? Bom, primeiramente a gente pode pensar na variedade da forma de preparo, né? Então, os legumes, eles não precisam ser apenas cozidos, sem tempero, eles podem ser refogados com azeite, com temperos diferentes ali para ter bastante diversidade alimentar. Eles podem ser ao forno, então uma fornada de legumes, variando sempre os tipos, variando os temperos. A gente pode mexer bastante com a questão do sensorial da dieta, né? E a forma de apresentação, assim ela não vai enjoar sempre daqueles mesmos alimentos. Marcela, como tu falou, né, que o estômago ele acaba sendo uma das principais portas para absorver os nutrientes, né? Então isso eu acredito que influencia muito no emocional também, até porque a gente ouve muito falar que o estômago é o órgão mais sentimental do corpo humano, né? Então, como isso acaba influenciando também no humor da mãe no humor da mãe que está gerindo um bebê e tudo, como isso influencia no dia a dia dela também, nessa taxa assim hormonal, de humor e sentimental, porque a gente sabe que tudo isso acaba influenciando dentro do processo gestacional. É verdade. O intestino hoje já é considerado o nosso segundo cérebro, então tudo que acontece no intestino vai refletir na saúde mental, na saúde cerebral, assim como tudo que acontece no cérebro vai refletir no intestino, né? Então, o foco seria regular o intestino e a partir daí a gente consegue melhorar a produção de neurotransmissores que são responsáveis pelo bem-estar dessa mãe, né? A gente sabe que 80% da serotonina é produzida a nível intestinal. Então, fornecer substrato para essa mãe poder formar todos esses neurotransmissores seria o caminho. E a dúvida que eu quero para a gente tentar finalizar aqui agora e os desejos? Bom, a gente sabe hoje também que nutrição não é restrição, é adequação, tá? Mas a gente consegue minimizar essa vontade de doce, por exemplo. É muito comum ver mulheres que têm uma deficiência no consumo proteico ter essa vontade maior por doces, principalmente depois das refeições ou no final da tarde. Então, adequando o consumo proteico dessa mulher, a gente consegue minimizar isso. Além disso, a gente pode corrigir também deficiências nutricionais e melhorar também o equilíbrio da microbiota intestinal, porque quando aquele intestino tem um perfil de microbiota desequilibrado, a gente pode estar programando ela para ter esse paladar por doce, ter essa vontade excessiva. Então, regularizando tudo isso, a gente consegue minimizar essa vontade. Mas, quando vier a vontade, não tem problema, sempre com moderação, sempre após as refeições, o impacto metabólico vai ser bem menor. Isso inclui também quando a mulher ela tem essa vontade de comer doce na TPM? Sim, tá? A gente pode, inclusive, no período da TPM da mulher, é onde eu gosto de colocar chocolate 70%, né? Existem várias opções saudáveis e gostosas também, bem palatáveis. E esse cacau, ele vai amenizar os efeitos do período menstrual nessa mulher.
Então, a gente consegue aproveitar aí esse período pré-menstrual para fornecer antioxidantes através do cacau. Então quer dizer que é justificável, então, essa vontade pelo doce dentro desse período? Sim, as oscilações hormonais da mulher vão favorecer, sim, é normal. E não precisa pensar na restrição. A gente consegue adequar sempre, seja lá qual for a condição metabólica dessa mulher, a gente vai conseguir adequar um docinho que ela vai aceitar. Falando da saúde da mulher, mas a gente sabe que a gestação, ela geralmente não está sozinha, né? Então ela tem um pai ali do lado, o marido ali do lado, o parceiro, e a gente precisa também entender qual a necessidade do cuidado que ele deve ter. Então essa atenção é importante também vinda do pai? Sim, eu gosto muito de falar que 50% do DNA dessa criança vai vir da mãe, 50% do pai. Então, os dois vão ter uma responsabilidade igual com a alimentação nesse período, né? Então, é importante também no pai corrigir as deficiências nutricionais, corrigir estresse metabólico, corrigir inflamação subclínica, e assim a gente vai conseguir minimizar ainda mais as complicações gestacionais desse bebê, tá? Tanto ali no período do parto, quanto no período de vida adulta do bebê. Até porque os dois entrando dentro do plano alimentar, então os dois acabam se ajudando também, né? Exatamente, fica bem mais fácil. Principalmente para a mulher ali, que ela tá todo esse processo hormonal, emocional, e aí ela tendo essa ajuda de parceiro do lado, eu acho que acaba facilitando muito também. A gente Perfeito. sabe que dentro desse processo existem algumas dificuldades que a mulher sempre passa, a azia, o refluxo, que são uma delas, e inclusive isso está muito interligado a justamente o estômago. E a gente, assim, a minha dúvida é a seguinte: como que isso interfere? Isso vai a alimentação, né, o plano alimentar da mulher. Eu acredito que para todo mundo isso é extremamente importante, porque eu falo particularmente comigo, que passei por isso e também precisei fazer toda essa adequação, mas assim, como isso influencia para a mulher no bem-estar dela durante a gravidez, né? Seja alimentar, seja com sintomas de refluxo, seja qual for esses mal-estar que, querendo ou não, vem através do estômago, né? Se ela tiver todo esse planejamento, toda essa organização, ela consegue minimizar esses sintomas ou chega a deixar de existir, ou isso também não vai de cada particularidade de cada mulher? Bom, a gente consegue minimizar sim, tá? Até porque a gente tem o refluxo como um sinal de má digestão. Pode ser algo na mastigação dessa mulher, então uma mastigação muito rápida, você chegar do trânsito, sentar na mesa e comer tudo muito rápido, sem parar para entender, o cérebro mal consegue entender que a mulher está colocando o alimento para dentro, né? Então, nada da digestão vai ser ativado, aquele alimento vai ser mal processado e vai ficar fermentando, que é o que provoca o refluxo. Então, se a gente conseguisse corrigir isso antes da gestação, seria o principal caminho. Tá? Mas, se for o caso da mulher já estar gestante, a gente pode fazer sim essa conscientização da reeducação alimentar, de comer com mais calma, comer com atenção, né? É o mindful eating que a gente chama, aquele estado de atenção plena no momento da refeição. Isso pode minimizar bastante o refluxo. E existem algumas suplementações também que podem ajudar no refluxo, mas que seria mais interessante usar antes da gestação, porque a maioria dos suplementos não são autorizados para gestante. Entendi. E aí a gente consegue ter essa suplementação de acordo com a necessidade de cada mulher, né? E aí eu queria também entender um pouco mais o que está atrelado além da alimentação que pode impulsionar melhores resultados, né? Qual é a orientação que tu passa para, seja exercício físico, seja algum tipo de mobilidade física, isso acaba impactando, facilitando nos potenciais resultados da alimentação, do plano alimentar? Bom, com certeza. O exercício físico, ele meio que puxa a alimentação saudável, né? As duas coisas estão bem ligadas. Mas existem condutas nutricionais também que a gente pode inserir na vida dessa mulher.
Por exemplo, fracionar melhor essas refeições, então, com um volume menor de comida por etapa, ela vai ter uma facilidade maior para digerir esses alimentos, evitando, assim, todas essas queixas gastrointestinais do período gestacional e melhorando a absorção, garantindo que ela vai realmente absorver tudo aquilo que está sendo consumido naquele momento. Existe também alguma fruta, isso é uma curiosidade minha agora, tá? Existe alguma fruta ou alguma coisa que eu possa substituir quando eu tiver com muita vontade de comer doce? Que eu tiver assim, eu digo, poxa, eu já comi doce. A minha cota de doce acabou hoje, mas eu ainda tô com essa vontade. E aí o que eu faço? Existe alguma substituição ou existe alguma coisa que eu posso substituir ou não existe essa restrição? Se eu ainda tiver com vontade de comer, eu posso consumir tranquilamente? Ou como que hoje tu faz essa orientação? Eu tô já pegando uma consulta aqui contigo. Não, mas sim, as frutas vão ser muito bem-vindas nessa situação, tá? Eu gosto muito de ofertar abacaxi para gestantes, abacaxi gelado, às vezes com raspas ali de limão por cima. Fica bem palatável e o abacaxi vai ajudar também na digestão dessa mulher que pode estar comprometida, tá? Mas a gente pode fazer uso de todas as frutas, morango, kiwi, frutas cítricas ajudam bastante nessa vontade de doce. Tâmaras, as tâmaras podem ser utilizadas também com o chocolate 70% que eu falei anteriormente. Então a gente pode brincar bastante com essa variedade de frutas para suprir a vontade de doce sim, sem problemas. Então quer dizer que não é para colocar leite condensado em todas as frutas do plano alimentar, né? Não, é a fruta in natura, sozinha, que o impacto metabólico vai ser bem melhor. Pronto. Marcela, tu tem alguma indicação, alguma orientação que tu queira deixar de recado, que tu queira repassar? A gente sabe que a alimentação ela é extremamente importante. Eu acho que nos últimos anos, né, a gente tem percebido o quanto isso tem um impacto, principalmente na medicina preventiva, que impacta muito para diagnósticos menos agressivos possíveis quando tu tem um plano alimentar constante, né, e está observando tudo isso. Eu acredito que o profissional da nutrição hoje está tendo muito mais visibilidade e ainda bem, né, porque querendo ou não, depois de todo esse processo de cuidado da saúde, de todo esse processo de prevenção mesmo, e então as pessoas estão cuidando mais da sua saúde, conseguiram perceber que não só pela estética, né, que é algo que eu acredito que já passou há muito tempo sobre a área, a especialidade, né, de vocês como profissionais, mas assim, hoje qual a dica, o recado que você gostaria de deixar para as mulheres em geral também, né? Não só para quem está tentando ser mãe ou para aquelas que estão gravidinhas, mas no modo geral, para a mulher que precisa desse cuidado da saúde alimentar, qual o recado que tu poderia deixar para as nossas inscritas, para as nossas seguidoras, para as nossas pacientes, para todas essas mulheres que estão nos assistindo também, para a gente poder ter esse continuar, né? Ter essa corrente do bem-estar e da alimentação atrelado sempre para a prevenção da saúde, né? Então, que se fosse um recado, se fosse uma frase, se fosse algo que você quisesse deixar para todas as mulheres puderem cuidar dessa saúde através da alimentação, que recado você deixaria? Bom, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, eu acho que o meu recado principal é que é preciso fazer uma investigação nutricional, investigar deficiências de micronutrientes e corrigir a tempo, né? Esse rastreio deve ser feito a cada 6 meses, porque as alterações podem mudar ao longo do tempo, existem as etapas da vida, existem as mudanças de alimentação. Às vezes a mulher inicia uma atividade física e aquilo vai aumentar a demanda de ferro, por exemplo, dela, né? Então é preciso aumentar também o consumo dos alimentos ricos em ferro, ou então fazer a suplementação adequada. Então, meu conselho é esse, fazer rastreio das deficiências nutricionais, porque isso vai ter um impacto gigante na qualidade de vida, na energia, na saúde mental, imunidade. Então, esse é o meu recado para vocês. Então, não é só comer fruta e legume, né? Tem que comer fruta e legume do jeito certo.
também. Exatamente, nas horas certas, nas quantidades certas, com as combinações corretas e, de preferência, escolher os alimentos chaves para cada pessoa, né? Não é só a questão de preferência alimentar, existe também a necessidade de cada pessoa. Inclusive é algo que eu preciso puxar minha orelha de vez em quando, porque se a gente for só pelo paladar, a gente acaba perdendo nutrientes de frutas específicas e de legumes específicos, justamente por não se adequar. Mas, Marcelo, eu quero te agradecer. Obrigada por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. É muito importante, inclusive a primeira vez que eu estou participando para apresentar, justamente porque a gente está nesse mês de maio e a gente queria trazer justamente esse cuidado para as mães que querem saber mais como prevenir, como ter uma gestação mais confortável e a gente trazer essa informação que é justamente o objetivo do nosso podcast. E, novamente, obrigada por ter aceitado o convite. Eu espero que todo mundo que esteja aqui nos assistindo já seja inscrito no nosso canal do podcast e siga a gente também nas redes sociais. Para mais informações, a gente vai deixar o Instagram da Marcela aqui. Caso vocês queiram conversar, trocar ideia com ela também, a gente vai deixar todas as informações de contato. E você que está assistindo o nosso podcast, o podcast da Supervida, que tem como objetivo informar, e nesse mês de maio a gente quis trazer a importância da saúde da mulher, principalmente para aquelas que querem se tornar mães, e a gente convidou justamente a Marcela, que é nutricionista, e a gente quer também que vocês sigam o nosso canal aqui no YouTube, tá? Para poder acompanhar. E para quem ainda não assistiu os episódios anteriores, já que esse é o 6º, temos 5 episódios aí para vocês maratonarem. E siga a gente também nas redes sociais. Tem o Instagram da Supervida, Minha Supervida, que a gente traz muito conteúdo, inclusive nas nossas redes sociais, dúvidas. E também tem o Instagram da Marcela, que vocês podem também estar seguindo lá a Marcela, tirar a dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem mais informações também, a Marcela vai estar disponível para poder conversar com vocês. E é isso, eu quero muito agradecer a oportunidade de ter participado desse episódio com foco na saúde da mulher, que eu fui convidada como coordenadora de marketing aqui da Supervida, para poder conversar com vocês e me conectar com mulheres também que estão aí em busca de uma vida mais saudável e que são futuras mamães também. Então, assim, muito obrigada pelo convite e quem sabe numa próxima eu estarei aqui novamente. E muito obrigada, Marcela, por ter aceitado o convite, ter participado dessa conversa, que foi muito legal, que eu acho que as informações que tu passou vão ser de muita valia para muitas mulheres, inclusive para mim, que desconhecia o fato de que a gente pode se preparar e preparar o estômago, a alimentação, né, para receber o bebê. E então, a gente entendendo que isso é um processo novo e poder te trazer aqui para poder sanar essas dúvidas é muito gratificante. Eu quero te agradecer e que outras oportunidades possam acontecer também e que em outros momentos, não só aqui no podcast, mas quem sabe na rede social da Supervida, a gente possa fazer essa troca de conteúdo futuramente para informar ainda mais os nossos seguidores, os nossos clientes. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar dessa conversa. Bom, eu que agradeço, tá? Realmente é um tema que eu tenho muito carinho. E se a gente tiver conseguido conscientizar uma futura mamãe sobre o assunto, é uma nova vida que vai ter um impacto completamente diferente, tá? Então, obrigada eu. Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Supervida Cast. Agradeço a participação de todos que estão aqui com a gente e eu te espero no próximo episódio, viu? Até lá! Audio Jungle.